Façam todos boa tarde. Hoje é dia 13/9. Hoje é o dia do meu aniversário. Nasci em 1974. Mas foi exatamente aos 13 anos, mais ou menos aos 13 anos, que eu tive o meu primeiro aniversário, porque eu sou a sétima filha, né, da minha mãe, numa situação de muitos filhos, né? Então minha mãe, imagina, não tinha condições de fazer aniversário pra gente. Então a minha irmã fez o aniversário dela, o primeiro aniversário, meu aniversário foi junto com o noivado da minha irmã, número 2, a minha irmã. E foi aqui, ó. Aqui tá diferente, né? A rua era de terra. Ali, ó. Ali tá a minha mãe. Naquele lugar ali a minha mãe tá hoje morando. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que foi naquele dia, naquele aniversário, quando eu fiz 13 anos, que a minha irmã Cida me deu um buquê de flores. Foi a primeira vez que eu recebi flores. E eu, toda jeca, brincando de taco de bete, não queria parar. E aí todo mundo parou e eu nervosa porque tinha parado o taco. E a minha irmã foi toda, olha aqui, ó, que eu comprei. E eu recebi aquilo meio, mais ou menos, com mau gosto, com má vontade. E eu não entendi do que se tratava. Por que eu estava recebendo um buquê de flores? Por que ela estava fazendo todo aquele mimo pro meu lado? E foi aí que eu descobri que era o meu aniversário. A partir daquele momento, eu comecei a ver que aniversário, eu codifiquei aniversário como sendo o dia mais importante. Ou melhor, eu comecei a acreditar que o dia do meu aniversário era o único dia que eu era importante, que eu era merecedora de festa, de atenção. E isso passou por muitos anos. Eu tive muitos problemas com relação a aniversário. Por quê? Porque o meu aniversário, eu tive muitos problemas que eu queria comemorar. Eu tinha um peso muito grande, muito importante, passou a ser o meu aniversário. Imagina a crença de que eu só era importante no dia do meu aniversário. Imagina como aquilo pesou para minha família e para todo mundo. Quando eu me casei, eu passei isso pro meu filho. Eu lembro que essa mesma irmã minha fez um bolo de aniversário. Eu acho que eu ia fazer, salvo engano, 30 anos, acho que 28, 29 anos, eu já estava casada. E a minha família comentou que aniversário se comemorava no dia de final de semana, no sábado. E naquele dia, coincidência ou não, meu aniversário caiu no sábado. E elas fizeram um bolo e eu não aceitei. Eu achei aquilo um absurdo. Eu fui contra. Eu não aceitei o bolo da minha irmã. Depois eu fiz uma carta para ela explicando o motivo, o quanto aquilo me magoou, o quanto aquilo me feriu, o quanto aquilo me machucou. Por quê? Porque falaram que o dia do aniversário era aquele dia. Se comemorava. Eu, por exemplo, o dia do meu aniversário do meu filho, eu comemorei no dia que foi. O primeiro aniversário do meu filho, que era numa quarta-feira, eu fiz uma festa com direito a palhaço, com direito a tudo. Eu só comemorava o aniversário do meu filho no dia mesmo. Será quarta, será quinta, e fosse quem fosse. Mas quando no dia do meu aniversário caiu num sábado e a minha família toda, essa minha irmã fez um bolo para mim e me ofereceu o bolo, eu recusei o bolo. Eu recusei o bolo porque eu me senti muito ofendida, muito magoada, muito triste. Eu não me senti importante. Você vê o que eu codifiquei ali quando eu era criança, uma situação que foi a minha irmã que começou a mostrar o quão era importante o aniversário para mim, e eu toda sem saber o que era aniversário. E eu registrei ali como se o aniversário, só no dia do meu aniversário, é que eu sou importante. E isso, ao longo da minha vida, teve muitos problemas. Eu tive muitos problemas, eu sofria demais com isso, né? Com essa crença, porque isso é uma crença.
Eu acreditei que eu só era importante naquele dia. E por que eu tinha essa crença? Porque eu tinha sempre... Porque eu tinha baixa estima. Porque eu não sabia que aniversário se comemorava, eu não sabia que aniversário era algo importante, porque a gente não tinha aniversário. Eu passei a ter o primeiro aniversário aos 13 anos. E quando a gente fez todo o processo de criar, quando passou tudo isso na minha cabeça, eu lembro que nesse mesmo dia eu fiquei mocinha, eu tive a minha primeira menstruação. E eu lembro que a minha mãe não tinha me falado a respeito. Eu fiquei sabendo disso na casa de uma vizinha minha. E ela que contou para minha mãe. Então no primeiro pedaço de bolo, eu não dei o primeiro pedaço de bolo para minha mãe. Eu dei o primeiro pedaço de bolo para ela, como forma de carinho e gratidão. E um dos meus irmãos acabaram comigo. Onde já se viu? Dá o primeiro pedaço de bolo. Tinha que dar o primeiro pedaço de bolo para a mãe. E ficaram me questionando. E até hoje eu não gosto dessa história de primeiro pedaço de bolo. Eu falo que o primeiro pedaço de bolo é para mim porque eu sou importante e tá tudo bem. Eu acho que dá uma treta essa história de primeiro pedaço de bolo. E é isso. Por que eu tô te contando isso? Porque as coisas que acontecem, as histórias que acontecem na nossa vida, impactam a nossa vida de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. No meu caso, como eu sofria muito por conta de aniversário, como tinha um peso muito grande, eu registrei muitas dores. Tem muitas histórias no contexto meu de aniversário. Até que um belo dia, um amigo meu chegou, nós estávamos num grupo de estudo, um amigo meu chegou, abraçou assim eu lembro que era o seu Gregório, aí falou, parabéns. Ele falou, parabéns? Parabéns do quê? Aí ele falou assim, aí ele tomou um susto, falou, hoje o senhor está fazendo aniversário. E ele me deu uma máxima, ele me deu uma frase que aquilo me curou. Mas eu já estava lá para os meus 35 anos. Ele disse o seguinte, o meu aniversário eu comemoro todos os dias. Por quê? Porque a gente tem que dar graça todos os dias pela vida, por abrir os olhos, por estar vivo. Então cada dia soma na minha vida. E aquilo modificou me ajudou a curar tantas mágoas, tanta tristeza, me ressignificou a visão que eu tinha do que era aniversário, de como eu podia olhar para aquilo para não ferir as outras pessoas que não sabia dessa história, não sabia dessa percepção com relação ao aniversário, ou até mesmo quando as pessoas, ou até mesmo quando ele foi, recebeu o abraço, recebeu o carinho, mas na hora do processo, na hora que ele disse isso me marcou tanto, que eu passei a registrar isso e tomar aquilo para mim, essa informação de que aniversário se comemora todo dia. Eu tirei aquele peso de que só o dia do meu aniversário, só o dia 13 de setembro era que eu era importante. E sendo um dia muito importante, isso ao longo dos anos fez com que eu tivesse grandes expectativas. E as minhas expectativas não eram a respeito só de ganhar presente, e sim quem ia ser a primeira pessoa a lembrar, de quem eram os primeiros parabéns, quem me abraçaria, quem me daria coisa, quem me faria me sentir mais importante naquele dia. Eu carreguei por muitos anos essa informação, esse registro, essa coisa registrou de uma maneira dessa forma em mim. Só que me causou dor, me causou angústia, me causou tristeza, mágoa. Eu comecei realmente a acreditar que eu não era importante por conta do meu aniversário. E tudo isso por quê? Porque eu codifiquei, eu registrei. A minha criança de 13 anos registrou que aniversário, que eu era importante ali só no dia do meu aniversário. E isso ficou dentro de mim, não foi uma coisa que alguém me disse, foi empírico ali. Aquela situação, toda aquela história, o jeito que foi, a forma que foi e todo o processo. E ó, com meu sobrinho
Meu sobrinho não, meu sobrinho neto. Esse é o Luiz e esse é o Theo. Aqui comemorando o aniversário hoje, no dia 13. Vem cá, filho. Com meu filho, vem cá, filho. Tô aqui com meu filho, comemorando o meu aniversário. E aí, Luiz? Meu filho Herbert. Meu filho Herbert foi a pessoa que mais sofreu com relação a essa visão que eu tinha de aniversário, porque eu tirei toda a minha expectativa e foquei nele, e ele se machucou muito, feriu-se muito, eu machuquei muito ele no dia dos aniversários dele, porque era importante para mim aniversário, só que ele não sabia, ele era uma criança. Tive muitos problemas com o pai dele. Por quê? Porque a gente era separado e ficava um clima pesado. E quem sofria? Esse menino aqui, que registrou muita coisa ruim do seu aniversário. Então, meu aniversário hoje é de cura. E hoje eu tô aqui dizendo, filho, me perdoa por todos esses anos que eu registrei para você de forma negativa aniversário, que eu registrei para você de forma negativa o seu aniversário, por uma dor minha, por uma ferida minha, porque eu achava, você não viu no começo do vídeo, mas eu registrei quando eu era pequena, aos 13 anos, que eu só era importante no dia do meu aniversário. Então o aniversário para mim tinha um peso muito grande. Não era assim só o meu aniversário, era o dia que eu era importante, só aquele dia que eu era importante. E aí eu tirei todo esse peso de mim e foquei nele. Lembra a história que eu falei? Que a gente fere e a gente cresce, vira adulto, tem filhos e acaba ferindo os filhos? Filho, feri ou não feri você com seus aniversários? Tá aqui uma testemunha. Feriu ou não? Alguns. Alguns aniversários. E agora o que ele precisa fazer? Ele precisa trabalhar. Trabalhar assim como eu estou trabalhando todas as minhas histórias. Eu deixo vocês agora um beijo. Dizer pra vocês aqui, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E é isso. Feliz aniversário, mãe. Feliz aniversário, Dolores! Tudo de bom!